Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre a sua vida. Eu sou o pastor Erivelton e hoje quero compartilhar uma parte das Escrituras que está escrita na carta de Paulo a Filemon. Dali vamos extrair algumas lições preciosas para esses dias de crise. Acompanhe comigo a leitura. Eu, Paulo, prisioneiro por causa de Cristo Jesus, junto com o irmão Timóteo, escrevo a você, Filemon, nosso amigo e companheiro de trabalho, e a igreja que se reúne na sua casa. Esta carta vai também para nossa irmã Áfia e para Arquipo, nosso companheiro de lutas. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Meu caro Filemon, sempre que eu oro, lembro de você e agradeço ao meu Deus, porque tenho ouvido falar do seu amor por todo o povo de Deus e da fé que você tem no Senhor Jesus. Peço a Deus que a fé que une você a nós faça com que compreendamos mais profundamente todas as bênçãos que temos recebido da nossa vida, por estarmos unidos com Cristo. Meu caro irmão, o seu amor tem me dado grande alegria e muita coragem, pois você tem animado o coração de todo o povo de Deus. Por isso, como seu irmão em Cristo, eu sei que tenho o direito de exigir o que você deve fazer, mas o amor que eu tenho por você me obriga a fazer-lhe apenas um pedido, e faço isso, embora eu seja Paulo, o representante de Cristo Jesus, e agora também prisioneiro por causa dele. Portanto, eu lhe faço um pedido em favor de Onésimo, que é meu filho por estarmos unidos com Cristo, pois, enquanto eu estava na cadeia, tornei-me o pai espiritual dele. Antes ele era inútil para você, mas agora é útil para você e para mim. Eu estou lhe mandando Onésimo de volta para você, e com ele vai o meu coração. Gostaria de obrigá-lo a ficar comigo aqui, enquanto ainda estou nesta cadeia por causa do Evangelho, a fim de que ele me ajudasse em lugar de você. Porém, não vou fazer nada sem a sua aprovação, para que o favor que eu lhe estou pedindo agora não seja feito por obrigação, mas por sua livre vontade. Pode ser que Onésimo tenha se afastado de você por algum tempo, a fim de que você o tenha de volta para sempre. Pois agora ele não é mais um escravo, porém muito mais do que isso. Ele é um irmão em Cristo. De fato, para mim ele é muito querido. E para você agora ele é mais querido ainda, não só como escravo, mas também como irmão no Senhor. Por isso, se você me considera seu companheiro de trabalho, receba Onésimo de volta como se estivesse recebendo a mim mesmo. Se ele te deu algum prejuízo e lhe deve alguma coisa, ponha isso na minha conta. Aqui, com a minha própria mão escrevo isto. Eu, Paulo, pagarei tudo. É claro que não preciso fazer que você lembre de que me deve a sua própria vida. Portanto, meu irmão, me faça esse favor, por causa do Senhor. Anime o meu coração como irmão em Cristo. Ao escrever isto, estou certo de que você vai fazer o que estou lhe pedindo e sei que ainda fará mais. Peço também que prepare um quarto para mim, pois espero que Deus responda às orações de todos vocês e me deixe ir outra vez até aí. Epáfras, o irmão que está na cadeia comigo, por causa de Cristo Jesus, envia saudações a você. E Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus companheiros de trabalho, também enviam saudações. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Após ouvir a leitura desta carta, talvez você esteja se perguntando: qual é a relação desta carta pessoal de Paulo para Filemon com a minha vida? Então eu quero te ajudar começando com as personagens desta história. Primeiro, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, homem que estava acostumado a viajar de cidade em cidade fundando igrejas. Viajou por estados, por nações distintas, fazendo a obra de Deus. Mas na ocasião em que ele escreveu esta carta, ele estava preso em Roma. E talvez, emocionalmente falando, ele pudesse pensar: o que eu vou fazer agora? Eu já não posso viajar, já não posso pregar o Evangelho fora daqui. Como eu vou fazer o meu trabalho estando preso?
talvez você se sinta hoje nesta mesma situação. Não pode sair de casa, não pode trabalhar, não pode ir à igreja. O que você está fazendo? Que interessante. O Covid-19 nos colocou dentro de casa. Mas, será que não podemos fazer nada? Paulo, naquela ocasião, ele estava preso, mas Deus tem sua forma de trabalhar. Naquela ocasião, Onésimo fugiu da cidade de Colossos e foi para Roma. Chegando em Roma, Onésimo fez alguma coisa errada, cometeu algum delito e foi ser preso na cela em que estava Paulo, o pregador do Evangelho. Então, sendo preso, estando na cadeia, Paulo começa a pregar o Evangelho para Onésimo. Onésimo se converte a Cristo dentro da cadeia, se torna um discípulo de Jesus Cristo, se torna um cristão de grande valor para a Igreja de Jesus e para Paulo. Olha que coisa interessante. Eu não estaria gravando este vídeo se não fosse o Covid-19. É interessante que a gente pode pensar, não posso trabalhar, não posso sair de casa, como que eu vou fazer as coisas agora? Não posso ir à igreja, não posso falar, mas talvez eu esteja alcançando mais pessoas agora com este vídeo do que se eu estivesse solto, vamos dizer assim. Como se não tivéssemos a pandemia, como se pudéssemos nos locomover para todos os lugares como estávamos habituados. Mas agora é uma oportunidade que estamos tendo de refletir, de pensar, de orar mais, de falar mais com Deus, de rever coisas dentro de nossas famílias, de melhorar a nossa comunicação. Que coisa interessante. Então nem tudo é ruim, porque a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então você precisa aprender a tirar lições positivas, lições boas, mesmo nas situações de crise. Que outras lições podemos extrair desta carta? Primeiro, elogie as pessoas de forma sincera. O apóstolo Paulo começa elogiando Filemon, começa falando do trabalho dele, começa falando a verdade de como ele agia, de como ele tratava as pessoas. Ele começa elogiando. Hoje, talvez, você pense, não vou elogiar porque essa pessoa vai se inchar, vai se ensoberbecer, vai ficar orgulhosa, eu não posso falar o que eu penso. Na verdade, você pode falar se for verdade. O que você não pode fazer é ser falso, falar a mentira. Geralmente as pessoas só elogiam as pessoas quando morrem. Quando a pessoa está lá na sepultura, como ele era tão bom, como ele era bonzinho, como ele era isso, como ele era aquilo. Mas enquanto estava em vida, ninguém disse nada. As pessoas recebem flores quando morrem. Quando estão vivas, não recebem nada. Então aproveite para fazer isso hoje, enquanto você está perto das pessoas. Aproveite para falar a verdade, para elogiar sinceramente. O apóstolo Paulo fez isso com Filemon. Ele começa a carta elogiando o trabalho, elogiando a pessoa que ele é, elogiando como ele faz, como ele conduz a sua vida, como é o seu testemunho. Será que as pessoas ao nosso lado, quando oram por nós, estão orando porque sentem alegria e felicidade? Ou porque nós estamos sendo uma pedra de tropeço na vida delas? Ou porque estamos lhe causando algum problema? Será que as pessoas lembram de nós com alegria ou com tristeza? A segunda lição que nós aprendemos aqui é a humildade. Paulo é apóstolo de Jesus Cristo, representante dele na terra, líder eclesiástico. Ele poderia usar a sua autoridade apostólica para dar uma ordem a Filemon, mas ele não faz isso. Ele faz um pedido com amor, com respeito, com educação. Talvez você esteja acostumado a ver pessoas em níveis eclesiásticos, em níveis de liderança, seja na empresa, seja em várias outras instituições, a tratarem os seus subordinados com falta de respeito, com grosseria. Mas aqui Paulo está ensinando, seja humilde. Não precisa se impor pela força. Faça com humildade. Paulo não usa a sua autoridade apostólica, mas usa o amor. Saiba falar com as pessoas. Saiba pedir. Nós estamos abrindo portas ou fechando portas. Tem horas
que nós mesmos fechamos as portas com a nossa forma de agir, com a nossa forma de tratar as pessoas. A terceira lição que aprendemos aqui é que precisamos ser pacificadores, bondeiros e não incendiários. Nossas palavras precisam trazer as pessoas para perto e não para longe. Há pessoas que têm a habilidade de, com suas palavras, afastar as pessoas do que aproximá-las. Então, Paulo aqui não usa a palavra de autoridade apostólica, ele usa a palavra do amor. Ele une as pessoas. Ele estava unindo Onésimo e Filemon, ele estava aproximando pessoas. Há um provérbio chinês que diz que nós pegamos mais moscas com uma gota de mel do que com um barril de fel. Como estão sendo as nossas palavras? São doces ou amargas? A quarta lição que aprendemos nesta carta é que não há pessoas mais importantes do que outras. Paulo trata bem tanto o escravo quanto o senhor, tanto o empresário quanto o empregado, tanto o rico quanto o pobre, tanto o rei quanto o plebeu. Veja, não há acepção de pessoas. Perante Deus todos são iguais. Paulo pede que Filemon receba Onésimo como um igual, como um irmão em Cristo, não como a relação patrão e empregado, mas na relação de iguais. Perante Deus, não importa se tem dinheiro ou se não tem dinheiro, se é grande ou se é pequeno, se é intelectual ou se é ignorante, não importa, para Deus todos são importantes. Todos são seres humanos que precisam de Cristo Jesus. Nós precisamos também reavaliar isso. O que o coronavírus está nos ensinando? Alguns dizem por aí que ele é democrático. Ele tanto pega em rico quanto em pobre. É doença que pega em todo mundo. Todos foram pegos de surpresa. Todos foram afetados com essa pandemia. Então todos somos iguais. Que reflexões nós precisamos fazer? Não tem gente melhor, gente pior. Todos somos seres humanos, carentes da graça de Deus. Pense nisso. Há muitas outras lições que poderemos extrair desta carta, mas eu quero terminar com perdão. Paulo está fazendo um apelo que Filemon perdoe Onésimo. Cristo já perdoou Onésimo, já o aceitou na sua família. Agora Onésimo é irmão em Cristo. Veja, por que Filemon não poderia perdoar? Paulo está fazendo um apelo amoroso e levando Filemon a raciocinar e a pensar. Há momentos que nós queremos ser mais rígidos do que Deus. Deus perdoou e nós não queremos perdoar. Como será que nós estamos agindo? Será que estamos nessa condição? Na oração que chamamos do Pai Nosso, está escrito que é para Deus nos perdoar na medida que nós perdoamos aqueles que nos devem, os nossos devedores. Será que Deus está ouvindo essa oração? Porque se eu não estou perdoando, eu também não serei perdoado. Como estamos agindo no nosso dia a dia? E eu quero finalizar contando o que diz a tradição. A epístola termina e não termina contando a história do que aconteceu com Onésimo e Filemon, apenas com o pedido e o apelo de Paulo. Mas a tradição nos conta, a história nos conta que Onésimo foi perdoado. Filemon teve a capacidade de perdoar. E sabe o que aconteceu? Ele recebeu muito bem Onésimo. Ele foi perdoado. Filemon era membro da igreja. E sabe quem se tornou Onésimo, o escravo, que foi liberto? Filemon, além de o perdoar, o libertou. Lhe deu a carta de alforria. Ele foi libertado. E então Onésimo teve a liberdade de continuar a obra de Deus. E a história conta que Onésimo se tornou bispo, o supervisor da igreja em Bereia, ou seja, de uma igreja que analisava a palavra de Deus, de uma igreja que tinha por hábito examinar as Escrituras. Que coisa maravilhosa! Que Deus possa continuar trabalhando na sua vida, para que as pessoas que você ganhe para Cristo possam frutificar ainda mais. Que este vídeo, que esta mensagem alcance o seu coração e que mesmo este momento de crise você possa produzir muitos frutos para Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus.